Olá, futuro aprovado! Estamos aqui novamente hoje para começar a nossa nano-revisão em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, resolvendo questões de matérias que a OAB adora trazer para você. Então vamos entender hoje um pouquinho do formato da OAB nessas duas matérias. Então vamos primeiro resolver 5 questões de Direito do Trabalho, depois 5 questões de Direito Processual do Trabalho, trazendo um contexto para que vocês entendam ali o que estudar e como chegar nessa reta final para a OAB. Vamos lá? A primeira questão, pessoal, de Direito do Trabalho, a gente vai ler aqui juntos. Paulo trabalhou para a editora Livro Legal de 10/12 de 2017 a 30/8 de 2018, sem receber verbas rescisórias ao final do contrato. Sobre a alegação de dificuldades financeiras da empresa pagadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar uma ação trabalhista e procurou você como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob controle e a direção da sócia majoritária, a Editora Mundial. Assinale a afirmativa que melhor entende a necessidade e segurança de satisfazer o crédito do seu cliente. Essa questão traz para a gente uma situação de grupo econômico. E eu vou desenhar aqui para que vocês entendam melhor essa composição. Eu tenho aqui a empresa A. Essa empresa A é uma empresa de roupas. E eu pretendo expandir o meu negócio. E essa empresa tem seu próprio CNPJ. E eu quero abrir a empresa B. Essa empresa B seria a respeito de calçados. E a empresa C seria produtos de beleza. Cada uma dessas minhas empresas tem um CNPJ, mas todas são administradas pela minha primeira empresa. Portanto, trata-se de uma única empresa subdividida ali, na prática. Porém, todas estão integradas, fazendo com que minha responsabilidade sobre tudo que acontece na empresa seja solidária. Então, por exemplo, meu funcionário que trabalha para mim aqui na A pode prestar serviços para a empresa B, para a empresa C, sem caracterizar uma existência de outro contrato de trabalho. É possível também que esse funcionário entre com ações contra mim, contra a empresa C, contra a empresa B de forma solidária, sem ordem de preferência. Então vamos para a análise das alternativas, ver o que melhor se adequa. Letra A. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de um grupo econômico. Já temos aqui, então, a nossa resposta certa. Vamos ver por que as outras estão incorretas? Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá de forma subsidiária, achamos nosso erro. Não há relação de responsabilização entre as sociedades, já temos aí errado. Letra D. Não se trata de grupo econômico. Sim, na verdade, se trata de um grupo econômico, tá? E essas análises sobre grupo econômico a gente vai ter lá no artigo 22 da CLT. Segunda questão. Rogério foi admitido no dia 8/12 de 2017 em uma locadora de automóveis, como responsável pelo setor de contratos, razão pela qual não necessitava comparecer diariamente na empresa, pois as locações eram feitas de forma online. Então, Rogério trabalhava em regime de teletrabalho, tá? Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir e assinar notas de devolução de automóveis. Assim, Rogério trabalhava em sua residência com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que o seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto, à distância e as atividades desempenhadas. Após um ano de trabalho desse modo, o empregador entendeu que Rogério devia trabalhar nas dependências da empresa, então ele deveria voltar para o presencial. A decisão foi comunicada a Rogério por meio de termo aditivo com 30 dias de antecedência. Ao ser dispensado em momento posterior, Rogério quer ingressar com uma ação. Então, vamos fazer uma análise, pessoal, que essa questão é muito interessante, que ela reúne vários dos principais pontos sobre o nosso teletrabalho. Então, o primeiro,
Esse comparecimento de Rogério uma vez por semana na empresa descaracteriza o teletrabalho? Não. Nosso artigo 75B da CLT traz para a gente que o teletrabalho não é desconfigurado por comparecimentos frequentes ou periódicos. Então, mesmo que ele precise comparecer 1, 2 vezes por semana, que ele tenha frequência nisso, não descaracteriza o vínculo, tá bom? O próximo ponto sobre o fornecimento dos equipamentos. A gente sabe que o teletrabalho ele gera custos, ou seja, internet, um computador melhor, uma câmera, seja lá o que for, gera custos. Não é obrigação do empregador assumir, tá? Esses custos devem ser alinhados lá na formalização do contrato, que deve constar de forma expressa de quem será a responsabilidade para esses custos. Então, até aqui sem problema. Já linkando o contrato de trabalho prevê expressamente o trabalho remoto. Isso é uma obrigação, tá, pessoal? No contrato de trabalho em teletrabalho, não é possível que ele seja acordado de forma tácita, apenas expressa. E o último ponto é esse retorno para as atividades. A ida, pessoal, para o teletrabalho, ela é feita por meio de um acordo. Porém, o retorno, ela pode ser feita por imposição do empregador. Então, não há problema nenhum quanto a isso. A única coisa que é necessário observar é que o tempo mínimo de aviso deve ser de 15 dias. E, nesse caso, o empregador cumpriu 30. Então, não há nenhum vício aqui nas questões envolvendo esse teletrabalho e o retorno ao presencial. Vamos agora ver as questões. Não se tratando de modalidade de teletrabalho, aqui já temos o erro da letra A. Letra B, não deverá ser requisito o pagamento de horas extras pelo trabalho sem limite de horário. Dado o trabalho em domicílio, porém, poderá ser requerido trabalho extraordinário em virtude das ausências de intervalo entre o trabalho, bem como intervalo de repouso e alimentação. Pessoal, então, só é possível hora extra na questão da jornada, do cumprimento de trabalho em teletrabalho por meio de jornada. Nas demais situações, como tarefa e produção, a gente não tem essa aplicação. Nesse caso, essa questão não se aplica também. Letra C. Em vista da modalidade de teletrabalho, ok, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. Temos aqui a nossa questão correta. Letra D. Deverá ser requerido que os valores correspondentes aos equipamentos usados para o trabalho em domicílio sejam considerados salário-utilidade. Como eu te falei, pessoal, não é. Mais um ponto que eu trago sobre isso é que essas verbas com relação à cobertura de equipamentos e gastos no teletrabalho, elas não serão consideradas verbas salariais, justo porque elas são destinadas ao cumprimento das atividades. A gente vai ter verbas salariais quando elas forem um benefício, ou seja, elas vão além do trabalho. Eu não preciso dessa verba para trabalhar. Nesse caso, eu preciso. Então, não significa que é uma verba salarial. Passando para a próxima questão. Você, como advogado, trabalha no setor de recursos humanos de uma grande empresa multinacional. Como o gerente do setor estar de férias, e é ele, na condição de gerente, que defere ou indefere as licenças reivindicadas pelos funcionários, a secretária do setor agora lhe indagou sobre situações de 4 funcionários. O primeiro está com um contrato suspenso por doença em gozo de benefício previdenciário. O segundo requereu o abono de um dia de trabalho em razão de doação de sangue. Vamos destacar aqui doação de sangue, gozo de benefício previdenciário de doença. E o terceiro formulou o requerimento de dispensa para ser ouvido como testemunha na Justiça do Trabalho, em audiência presencial. E o quarto e último aduziu que o primo faleceu e requereu a dispensa do dia de trabalho. Nós temos aqui, pessoal, uma situação de análise sobre os pontos de suspensão e interrupção do trabalho. Aqui, quando a gente fala em interrupção, você não trabalha, você recebe e você tem tempo computado de serviço. Então, temos aí fins de semana remunerados, férias, são pontos aí nesse sentido. Agora, nas situações de suspensão, são aquelas situações em que você não trabalha, não recebe,
e também não tem uma situação de computo de tempo trabalhado. Então, vamos analisar as questões. E essa questão, além de trazer sobre isso, ela fala justamente das exceções da suspensão do contrato de trabalho, que em regra você não tem nenhum tipo de benefício, nenhum computo de tempo, mas você, nesses casos, teria essa exceção de que haveria o recebimento salarial, computo de férias, computo de tempo de serviço, tá? Então vamos ver a análise das alternativas. Na hipótese de falecimento do primo, sendo parente do funcionário, a dispensa ao trabalhador é devida por um dia. Não, pessoal, não se estende a primo, tá bom? A gente tem essa possibilidade com o falecimento de ascendente, descendente e irmão, ou seja, filhos, pais e irmão, tá? Letra B. Em caso de doação de sangue voluntária, devidamente comprovada, o empregado tem direito a um dia de licença remunerada a cada 12 meses. Isso é verdade, temos aí a nossa questão correta. Letra C. O empregado em gozo do auxílio-doença tem direito a receber a complementação salarial da diferença entre o benefício previdenciário e o salário. Não existe ali no rol da CLT essa possibilidade, então está errada. A ausência do trabalho para comparecimento em juízo refere-se tão somente aos casos de empregado ser parte na demanda, não como testemunha. Não, pessoal, essa dispensa, ela existe para qualquer que seja sua função no processo. Seja você testemunha, seja você jurado dentro de um tribunal do júri, independente, tá? Questão 4 agora, pessoal. Você advoga para uma rede de farmácias e recebeu uma petição inicial de reclamação trabalhista para elaborar defesa acerca do pedido de tempo despedido com troca de uniforme. No caso, alega o autor que levava cerca de 20 minutos para vestir o uniforme, composto por calça social comum, camisa social simples e sapato comum, só podendo registrar o ponto já uniformizado. Afirma ainda que levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo, podendo chegar às dependências do empregador já uniformizado. Atente-se a isso, ele podia chegar uniformizado. Sobre a hipótese apresentada, observadas as normas da CLT, assinale a opção que você apresentaria em defesa do seu cliente. Pessoal, essa situação aqui ela é muito clara, tá? A única restrição de que você não bata o ponto é quando for sua obrigação trocar de uniforme nas dependências da empresa. Então, se você for obrigado a isso, o que vai acontecer é que você só vai vestir o uniforme, vai bater o ponto e vestir o uniforme. Se você não for obrigado, ou seja, você troca de uniforme na empresa porque você quer, aí sim, você bate o ponto só depois de trocar de uniforme, porque não é obrigação, tá? Da mesma forma, a gente tem aqui também sobre a higienização do uniforme. Se ela for uma higienização comum, sem grandes dificuldades, aí sim, responsabilidade do empregado. Caso necessitar de alguma situação além do normal, né, além de uma lavagem normal, responsabilidade do empregador. Vamos ver as alternativas. O tempo despendido para a troca de uniforme sempre será computado na duração de trabalho. Já vimos que não é sempre, né? Letra B. Inexistindo obrigatoriedade da troca de uniforme das dependências do empregador, o tempo despedido não é computado na jornada de trabalho. Tampouco deve ser computado o tempo de higienização. Correto, pessoal? Letra B. Letra C. O tempo despendido na troca de uniforme, assim como o gasto na higienização do mesmo, são computados na jornada de trabalho, pois são relacionadas diretamente com a função desempenhada e a obrigatoriedade de trabalhar de uniforme. Já esclarecemos que não. Letra B. O tempo despendido para a higienização do uniforme deverá ser computado. Então, aqui nós já achamos o erro, tá bom? Vamos para a última questão de direito do trabalho. Reinaldo, trabalhador rural na fazenda Boa Esperança, atua como tratorista desde 1990. Em janeiro de 2021, o empregador de Reinaldo o dispensou sem justa causa, sendo que o ex-empregado ajuizou reclamação trabalhista em novembro de 2023. Então, ele saiu em janeiro de 2021 e entrou com reclamação trabalhista em novembro de 2023. Uma pegadinha que a OAB gosta de trazer aqui,
a existência de um tempo de prescrição para entrar com essa ação diferente para o trabalhador rural e para o trabalhador urbano. Pessoal, não existe essa diferença, tá bom? O prazo prescricional para que você entre com uma ação trabalhista, com uma reclamação trabalhista de 2 anos, podendo cobrar os últimos 5 anos a partir da reclamação, tá? Então, tanto o trabalhador rural quanto o trabalhador urbano tem esse mesmo prazo. Nas questões, vamos lá, achar a correta. A prescrição para o trabalhador rural só tem início após a prestação de contas, que não foi feita. Não, ela vai ter início assim que o contrato se encerrar. Letra B. Como forma de proteção especial para o empregado rural, a lei garante que a ação possa ser proposta em até 5 anos. Também está errado. Letra C. Caso o reclamado suscite em defesa a prescrição extintiva, o juiz poderá acolhê-la. E isso está correto, tá bom? Então, aí temos nossa alternativa certa. Letra D. Somente se as verbas de extinção forem quitadas no sindicato de classe rural é que a prescrição bimestral terá início, também está correto. Agora, pessoal, vou trazer um ponto de atenção nessa questão. Esse prazo prescricional, ele começa a correr após o fim do contrato de trabalho, mas não vamos esquecer do tempo de aviso prévio, pessoal. O contrato se encerra no final do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Quando ele for indenizado, a gente vai ter uma projeção desse período, ou seja, fui demitida no último dia de julho, eu vou ter 1 mês de aviso prévio, porque eu trabalhei 1 ano com a empresa. Meu contrato de trabalho vai encerrar no final de agosto, que é ao final do tempo projetado do meu aviso prévio. Então, não vamos esquecer desse ponto. Dessa forma, encerramos as nossas 5 questões de direito do trabalho e vamos iniciar agora as questões de direito processual do trabalho. Então, fica comigo. De volta para as nossas questões aqui de direito processual do trabalho e vamos iniciar com a primeira questão, que vai tratar sobre os tipos de procedimento existentes no processo do trabalho. Vamos ler nossa questão? Juca ajuizou a ação trabalhista em face da sua ex-empregadora, empresa privada do ramo de mineração. Paulo também ajuizou a ação, mas em face de seu ex-empregador, uma empresa de prestação de serviços do município de Nova Iguaçu, ou seja, uma empresa pública, no Rio de Janeiro, para quem prestou serviços requerendo a responsabilização subsidiária. Os respectivos advogados atribuíram valor correspondente a 20 salários mínimos à causa de Juca e 15 salários mínimos para a de Paulo. Diante disso, assinale as alternativas corretas. Pessoal, essa questão aqui vai tratar sobre os 3 tipos de procedimentos. Então, vamos fazer um resumo aqui antes de ler as alternativas. Primeiro procedimento, que é o procedimento sumário, que é aquele de causas mais simples, de até 2 salários mínimos. Hoje, muito pouco usado, porque normalmente essas ações são direcionadas ao juizado especial. Procedimento sumaríssimo, que é um procedimento mais rápido, de causas de até 40 salários mínimos. E o procedimento ordinário, que é um procedimento bem mais complexo de causas a partir de 40 salários. À primeira vista, pessoal, olhando os valores das causas de cada um, que a gente tem aqui 20 e 30 salários aqui, a gente analisaria que ambas as ações correriam pelo procedimento sumaríssimo, que é a regra. Porém, essa questão, como a FGV adora trazer, trouxe para a gente a exceção. Por quê? Quando a gente fala de ações trabalhistas contra a União, contra órgãos públicos, essas ações vão necessariamente correr pelo procedimento ordinário, independente do valor da causa. Por isso, a ação ali de Juca, que ajuizou uma ação contra uma empresa privada, correrá pelo procedimento sumaríssimo. Já a de Paulo, que entrou com uma ação contra um órgão público, contra a União, né, vai correr pelo procedimento ordinário, mesmo que o valor da causa se adeque ao procedimento sumaríssimo. Então, vamos para as questões. Temos a correta exatamente na A, que vai falar que a causa de Juca correrá sobre o procedimento sumaríssimo e a de Paulo sobre o ordinário. Então, ficou entendido? Questão 2.
Jorge trabalhou em uma sociedade empresária francesa no Brasil. Entendendo que o valor das horas extras não lhe havia sido pago corretamente, ajuizou a ação trabalhista. Como impugnara os controles de horário, necessitou apresentar prova testemunhal. Porém, sua única testemunha, apesar de trabalhar ao seu lado, não fala português. Diante disso, Jorge requereu ao juiz a nomeação de um intérprete. Nesse caso, nada mais, estando em discussão no processo, assinale a opção que indica a quem caberá o custeio de honorários do intérprete. Pessoal, nessa questão eu não vou ler necessariamente as alternativas com você, porque essa questão está desatualizada. Porém, eu quis colocá-la para trazer para vocês essa atualização que foi feita pela reforma trabalhista e é muito cobrada, tá? Antes da reforma, nós tínhamos os custeios dessas despesas pela parte interessada. Então, nesse caso, Jorge iria arcar com o depoimento testemunhal, com a tradução desse depoimento, porque ele é o interessado. Porém, pessoal, com a reforma trabalhista, tivemos uma alteração no artigo 819, parágrafo 2º, que definiu que a obrigação do custeio, do pagamento dessas custas, será, ao final do processo, a parte sucumbente, se não for beneficiário de justiça gratuita. Ou seja, quem perder a ação que vai pagar. Então, essa é uma alteração importante, muito cobrada em provas, que é necessário se atentar. Partindo, então, para a questão 3, em determinada reclamação trabalhista, com a presença das partes e dos advogados, ocorreu a primeira audiência, apenas para tentativa de conciliação, que não teve sucesso, então as partes compareceram. Então, o juiz recebeu a defesa, deferiu as provas testemunhais e os depoimentos pessoais recíprocos, sob pena de confissão, designando a data da instrução. Chegando o dia da audiência de instrução, as partes foram apregoadas e nenhuma delas estava presente, não havendo qualquer justificativa para as ausências, assinale a opção que indica o que deve ocorrer. Pessoal, nesse ponto, nós temos que pensar que na primeira audiência, que é uma audiência de conciliação, não estando presente a parte requerente, o autor da ação, ele terá como penalidade o arquivamento do processo. Já a parte reclamada estando ausente, a pena que ela vai ter vai ser a confissão, que é a revelia, conhecida revelia, ou seja, a ação será decidida com base nos fatos trazidos pela parte autora. Porém, pessoal, note que essa audiência já compareceu, as partes estavam presentes e o juiz já recebeu a defesa, já deferiu produção de provas. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? O juiz vai julgar com base no que já há dentro do processo. Então, vai ser essa a penalidade que as partes vão sofrer. Vamos ver o que traz as alternativas. O juiz deverá designar nova audiência, não é uma obrigação. Isso só deve ocorrer quando as partes justificarem a ausência. O juiz, letra B, o juiz deve aplicar a confissão somente em desfavor do autor. Isso não existe. Até porque a pena do autor seria lá na primeira audiência de arquivamento e não de confissão. Letra C. O magistrado julgará de acordo com a distribuição do ônus da prova. Exatamente. É a nossa questão certa. Letra D. O processo será arquivado. Também já expliquei quando que isso vai ocorrer. Nossa quarta, penúltima questão. Em sede de reclamação trabalhista, a decisão deferindo horas extras para o autor transitou em julgado. Após liquidação de sentença, o valor fixado do débito foi em R$10.000. A sociedade empresária que a ré foi intimada a pagar. Ocorre que você, advogado da sociedade empresária ré, entendeu que os valores estavam incorretos. Seu cliente teve um veículo penhorado para garantir a execução. Você apresentou embargos à execução tempestivamente, contestados pela parte contrária. O juiz julgou improcedente sua alegação e manteve o valor. Seu cliente lhe perguntou se haveria mais alguma medida para discutir o valor. Admitindo que você foi notificado pela decisão na data de ontem e que ela não contém nenhum vício processual formal, assinale a opção que indica o recurso cabível.
Pessoal, aqui nós já estamos em fase de cumprimento de sentença. Já não mais é possível apresentar recurso ordinário, que seria lá na fase de conhecimento contra a sentença. Aqui já houve início da fase de cumprimento, você já contestou, já houve a contrarresposta e a peça, o recurso cabível vai ser o agravo de petição. Pessoal, lembra, sempre que a gente falar em execução, em cumprimento de sentença, o agravo de petição vai estar ali juntinho, porque vai ser o recurso que a gente tem contra decisões desse processo. Portanto, falou em execução, agravo de petição. Não vamos esquecer. Então, temos aqui a letra B. A letra A está incorreta, porque o agravo de instrumento é para destrancar recursos que não puderam subir, né, que o juiz de onde o processo tramitava não permitiu que esse recurso subisse. Recurso ordinário, como já falei, ela é contra sentenças do processo de conhecimento. Aqui a gente já está no processo de cumprimento de sentença. E recurso de revista. Recurso de revista, pessoal, ele vai acontecer só quando já tiver um recurso inicial que foi julgado, mas nesse recurso ainda há alguma contrariedade à Constituição, à lei federal, há algum entendimento do TST, que não é o caso. Então, não esqueça, pessoal, falou em execução, agravo de petição. Nossa última questão das nossas análises vai ser essa daqui. Jefferson trabalhou em São Paulo de 2018 a 2023, quando foi dispensado sem justa causa e voltou para sua cidade de origem. Então, ele trabalhou em São Paulo e voltou para Fortaleza. Entendendo ter realizado sobrejornada sem receber, Jefferson contratou um advogado na sua cidade que ajuizou reclamação trabalhista distribuída em uma das varas de Fortaleza, pessoal. A gente percebe que esse advogado aqui, ele não fez cursinho conosco, não fez cursinho na êxito, porque, de fato, já temos um erro grotesco aqui. Então, a questão vai querer de nós saber se a empresa apresentando ali a exceção de deslocamento de competência, o juiz deveria aceitar. Ou seja, se o empregador quisesse trazer essa ação de volta para São Paulo, seria possível? Seria, pessoal, porque a regra dentro do processo trabalhista é que as ações serão ajuizadas no local de prestação de serviço e não de domicílio do trabalhador, tá bom? Então, vamos para as alternativas. A resposta correta seria a nossa letra C. Sociedade empresária deverá apresentar exceção de incompetência territorial em 5 dias úteis, contados da citação. Então, esse é, de fato, o prazo necessário, tá bom? Pessoal, e assim a gente encerra a nossa análise de questões. Essas e muitas outras vão estar lá na plataforma da Êxito, comentadas e detalhadas para vocês. Então, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem também fará a nossa primeira fase da OAB e se inscrever no nosso curso preparatório, que está extremamente completo, com os melhores professores para vocês chegarem à aprovação, tá bom? Até mais, pessoal!